A partir de agora, no ar. As principais notícias de Cachoeira, da Bahia e do Brasil. Programa Cachoeira Precisa Saber. Um jornalismo diferente e com qualidade nas informações. Apresentação Cláudio Gomes. Rádio Web Cachoeira Precisa Saber. E vamos começar agora com o Jardel, né? O Jardel Barros, que toda quarta-feira agora já é tradição no popular, tá aqui, né? Em nosso programa aqui, o Jardel esclarecendo sobre política, né? Sobre política. E vamos dar uma boa tarde ao Jardel. Boa tarde, Jardel Barros. Boa tarde, Cláudio. Sempre uma honra estar aqui. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aí, né? A Rádio Web Cachoeira Precisa Saber, tanto no site quanto no Facebook, não é isso, Cláudio? É, pela live aí, estourada ao vivo. Assistindo a live aí. Então, é uma honra estar aqui pra gente bater esse papo. E bacana que você já trouxe um assunto legal, que é o esporte. Estou feliz aí, nossa seleção brasileira ganhou mesmo. Tem a seleção de Cachoeira aí também fazendo o seu papel. Foi apresentada agora pela manhã. Maravilha. E esporte traz uma coisa bacana, né? Que se a gente pegasse esse exemplo do esporte, Cláudio, e trouxesse para a política, ia ser maravilhoso. Porque no esporte, na seleção, só entra quem é bom, é o mérito, só entra quem de fato está fazendo o seu papel ali. Imagina, infelizmente, imagina se o futebol fosse assim, né? Se fosse para a seleção o filho do deputado, o filho do senador, só porque é indicado, porque é filho do político. Aí não existia futebol, não existia democracia, né? Isso, tem muita gente que defende uma falsa democracia, né? Isso e aquilo, como acontece na política. E tem muito torcedor aí querendo botar a culpa na seleção, que não vai torcer pela seleção porque a política do país está horrível, tá o caos, ninguém presta, os políticos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Cláudio? Com certeza. Seleção é Brasil, a gente tem que ser brasileiro. Somos brasileiros, né? É brasileiro, tem que torcer, é ser patriota e tomar o exemplo da seleção. Só tá ali na seleção porque o cara é bom, porque o cara joga, porque o cara passou por processo seletivo, porque ele tá fazendo o papel dele. Se não tiver bom, o que é que o técnico faz? Tira, substitui. E a gente tem que fazer isso na política, claro. Se o vereador não tiver bom, se o prefeito não tiver bom, a gente tem que substituir. E é por isso que a gente tem que estar antenado aí na política. E muita gente querendo saber algumas coisinhas sobre... Estão aparecendo já os Supermans, Salvador da Pátria, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. E o povo carente, algumas pessoas, uma minoria ainda, né? Ainda fica naquele, é ele que vai salvar a pátria. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Existe Salvador da Pátria na política no dia de hoje? Jardel Barros vai responder. Então, Cláudio, esse é um cenário que a gente aqui no Brasil se acostumou, mal acostumou, na verdade. O povo agir muito pela emoção, né? Porque a emoção mexe com o nosso coração, a gente fica naquele afã, naquela alegria, E torcer para uma coisa de seleção, de esporte, a gente ficar ali apaixonado por um time como o brasileiro, o baiano é uma coisa. Só que a gente não pode levar esse hábito para a política. A gente, infelizmente, toda vez que o povo, Cláudio, quis colocar uma pessoa como Salvador da Pátria, o Brasil entrou mais no buraco, se afundou mais, né? Desde a época de Collor, isso é preocupante, porque Collor é o cara. Quando ele assumiu, a gente sabe o que aconteceu, né? Para quem tem um pouquinho mais tempo aí, viu que ele congelou o dinheiro de todo mundo, fez um monte de coisa aí e acabou rolando o impeachment. Logo depois, mais uma vez, o povo está acostumado muito a votar no personalismo, na pessoa, ao invés de olhar o projeto, o partido que ele defende, a proposta. E o povo, ao longo das gerações, foi querendo achar um salvador da pátria. E a gente sabe que salvador da pátria não existe, o herói não existe para resolver os problemas do Brasil. O que a gente precisa são de um grupo, de equipe, de propostas boas, de ideias. E me preocupa muito, Cláudio, porque infelizmente tem muita gente que acredita em Salvador da Pátria. Acredita no Papai Noel, acredita, né, no Superman, e fica usando a política como se também existisse uma pessoa que vai resolver tudo do Brasil. Como eu falei, aconteceu isso na época de Collor lá, depois aconteceu isso com Lula, né? Quando chegou Lula lá, e aí a mesma coisa. Eu confesso que eu voltei porque eu acreditava, todo mundo acreditou muita coisa, fez muita coisa, mas a gente sabe que também fez muita coisa errada, por isso que tá pagando, tá preso. Mas foi um herói que todo mundo achou que ele ia resolver a parada naquela época, né? E agora, mais uma vez, tá aí essa coisa com o Bolsonaro, agora que é a bola da vez, né? É o herói, tá todo mundo levantando, jogando pra cima. Então isso é preocupante, a gente não pode deixar se levar pela emoção. Porque eu faço sempre a pergunta com as pessoas quando eu tô conversando, será que se a gente se apostar só em uma pessoa e Deus livre acontece uma coisa com essa pessoa, ou ele muda de ideia, ou acontece alguma doença, pra onde é que vai? Quem é que vai fazer o que ele tá prometendo? Se é só ele. Então o risco da gente apostar em uma pessoa
é a gente tomar rasteira como a gente já tomou ao longo da história do Brasil. O ideal é a gente voltar, que acabou, antigamente, que eu lembrar que se votava muito na legenda, né? Na proposta do partido, na ideologia. A gente falou outro dia aqui de ideologia, né? Então se votava pela proposta do partido. Só que o que aconteceu? As instituições partidárias se sujaram muito, se prostituíram, começou a defender os interesses de pessoas, individual. E aí chega um cacique, toma conta, depois briga, bota outro, é o filho, é o sobrinho, é o primo. Essa briga toda, como já falou aí, de um grupo que começa a separar, já deixou a senadora Alice de fora. Então, uma política focada no herói, na pessoa. Isso é ruim, porque a gente sabe que herói não existe, né? E o que a gente existe é um trabalho de equipe. É isso que a gente tem que apostar. E a importância, a dica que a gente deixa aí para o eleitor, Cachoeira precisa saber, é que a gente precisa estudar a proposta do grupo, do partido e desse grupo que quer chegar no poder. As eleições mais importantes é a de deputado e senador, porque são eles que fazem as leis, são eles que fiscalizam, são eles que revogam as leis ruins e que vão mudar a nossa vida. Então, e deputado e senador, infelizmente, todo mundo vota. Nem se perguntar aqui, a gente fizer uma enquete aí, Cláudio, perguntar quem foi o último deputado federal que a pessoa votou na última eleição, a pessoa nem lembra. Não lembra. Por quê? É porque o prefeito pediu, é porque fulano pediu, uma pessoa pediu, um amigo pediu, e a pessoa não para estudar. Então, a dica que a gente deixa, Cachoeira precisa saber que a informação é que faz a grande diferença. Então, eu não acredito em Salvador da Pátria, né? Não acredito em herói, e é por isso que eu decidi estudar, pesquisar o partido que pensa em ideias, que tem propostas, porque a pessoa está ali de momento, né? Ela está ali como um representante. Pode ser um, pode ser outro, pode ser C, pode ser fulano, ciclano, mas a proposta é a mesma, os valores são os mesmos, a ideia é a mesma, independente da pessoa. E aí eu aconselho, essa dica que eu estou pegando agora, estava frustrado com a política e decidi focar no projeto, porque o projeto não importa quem vai estar lá. Se a pessoa fizer errado, ele vai sair como na seleção. Se o cara não está bom, o técnico substitui. Quando você vota na seleção, quando você apoia a seleção, é bem melhor do que apoiar um jogador. Fazendo uma analogia aí com a seleção brasileira, todas as seleções que o Brasil só tinha uma pessoa para ser o herói da seleção, a gente perdeu a Copa, né? Porque era focado só em um. E aquele um se lesionava ou não jogava bem, acabou a seleção brasileira. Só tinha um. Todo mundo focado naquela pessoa. Quando a seleção tem um time bom, um time engajado, todo mundo trabalhando bem, como a gente tem essa seleção desse ano, muitos jogadores bons, a gente começa a ganhar. Não tenha dúvida. O povo está preparado para votar este ano, Jardel? Cláudio, essa pergunta sua é difícil, viu? Eu digo que de toda crise surgem as oportunidades, né? No momento de crise é que a gente tem grandes oportunidades. Se a gente pegar a palavra crise ali, né, e tirar o S de crise, vai ficar crise, né? Então, na época de crise é que a gente precisa de criatividade. E eu acho que com toda essa crise o povo está mais antenado para as coisas, está mais alerta, está conhecendo mais das coisas. E se ele se permitir, acaba estando mais preparado. Mas o nosso vício errado de trocar o voto por favor, por benefício, né, o toma lá da cá, isso é uma coisa que está entranhada no brasileiro. Então eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito. Tem muita gente ainda despreparada, que vai chegar na hora da eleição, o político está dizendo que fez isso, que fez aquilo. Nessa época de eleição, é a hora que todo mundo aparece, que estava sumido, aparece para fazer as coisas, e muita gente se deixa levar por isso, pelo benefício. Então eu digo que boa parte está preparado sim, Cláudio, mas também a gente tem uma fatia grande da população que ainda está despreparada, não está nem olhando qual é o deputado que vai votar, não está olhando o senador, não está olhando o candidato à presidência. Então não tem, e a gente está aí já menos de 100 dias da eleição, então já tem que começar a pesquisar, estudar, se preparar, como o técnico se prepara aí para formar a seleção dele. Meses antes, ele já vai começando a ver as posições, quem é o melhor jogador de cada posição, para ele formar a seleção dele. E aí o desafio que a gente faz já desde agora, foi bom esse comentário seu, já faço esse desafio aqui para o povo de Cachoeira, qual é a seleção de políticos que cada um de vocês querem para governar a gente? Já tem que começar a pensar agora, a escalar agora. Então tem que se preparar. Jardel, aos nossos representantes na Câmara Federal e Senado. Senado são 2, né? Para cada estado. Você acha que não é muito, não? Você acha que a quantidade é boa, tá pouco, tem que ter mais? Soma alguma coisa? Cláudio, isso aí é uma das bandeiras que a gente defende, tanto eu quanto o Partido Novo, que é chegar lá e reduzir a máquina pública, reduzir o Estado. A gente tem muita gente, é o país que mais tem parlamentar, é o país que mais tem político, que mais tem foro privilegiado, e
e a gente, nosso Brasil, apesar de ser grande em território e em população, a gente fica na rabada de quase todos os rankings de qualidade. Me permita um tempinho. Isso quer dizer que então é muita liderança e pouca ação. É, justamente. Então, uma das bandeiras nossas é diminuir. Acho que é muito deputado. Aqui na Bahia mesmo, a gente tem 39 vagas para deputado federal. Se a gente perguntar quem conhece, se conhecer 5 aí é muito. Ou seja, 39 pessoas da Bahia lá, e a gente não sabe o que é que... E dinheiro, são mais de... Eu fiz uma continha, eu fiz até um vídeo no YouTube, convido o pessoal depois a pesquisar aí. Regalias e vantagens dos políticos. Dá mais de 150 mil reais por mês para cada deputado federal da Bahia. Bota aí 150 mil vezes 39 por mês, vezes 12, vezes 4, que é 4 anos. São milhões de reais para manter esse político. Então, gostei muito do Partido Novo, me filiei, participei do processo seletivo justamente para tentar acabar com essas mordomias e vantagens. É o único partido, Cláudio, que defende e quer chegar lá no Congresso para acabar com essas leis que dão essas vantagens, essas regalias. Diminuir quadros. Senador, mesma coisa, 81 senadores. Então não é necessário essa quantidade toda. Não precisa. Inclusive tem uma fala... Ajuda o Estado? Ajuda eles, né? Porque é muito pouco. O resultado é muito pouco. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acabei tomando essa frase para mim, não lembro quem é o autor, mas o partido usa muito, que é: a gente tem que fazer mais com menos. Isso é eficácia, é eficiência. Quando você pega com poucos recursos e faz grande coisa. E essa é a realidade do povo brasileiro. O povo guerreiro, sofrido, que trabalha, ganha um salário mínimo, mas ele consegue se virar. Coloca filho em escola, faz isso, faz da tripa coração, vai para a faculdade, faz coisa, consegue se manter com salário mínimo. Né? Ou seja, com pouco recurso a pessoa consegue se virar. E o político, ele tem muito recurso e não faz nada. É totalmente o contrário da realidade do Brasil. Então a gente tem que acabar com isso. Mostrar que com pouco dá para se fazer muito. A gente tem um exemplo, Cláudio, foi bom você colocar isso. O Partido Novo, ele foi fundado em 2015. Como ele é novo, a primeira eleição nossa foi em 2016. Foi vereador e prefeito. Os 4 vereadores eleitos, que foi em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eles todos assumem termo de compromisso, assinam que vão ter que reduzir no mínimo 50% da verba que recebe de gabinete, devolver auxílio paletó, auxílio gasolina. Eles são obrigados que eles, antes de se eleger, na hora da campanha, eles já assinam, gravam vídeo se comprometendo a chegar lá e cortar os gastos. Cada um deles já economizou em 2017. Um vereadorzinho sobe de uma Câmara. Imagina se uma Câmara tem 12, 15 vereadores, se cada um fizesse isso. A economia do povo tem melhor saúde, melhor segurança, melhor educação. Então, isso é vereador. Agora, imagina deputado estadual, deputado federal, senador. É muita regalia, mano. Falando em vereador, né, que a pauta é política hoje, Capoeiro-Sul, hoje tem 3 representantes. Você, como morador lá de Capoeiro-Sul, como é que tá o Capoeiro-Sul hoje com 3 representantes do Legislativo Municipal da Cachoeira? Cláudio, essa pergunta aperta, né? Mas, assim, eu gosto de falar a realidade, sou bem sincero. Eu acho que Capoeiro-Sul já deveria estar como distrito há muito tempo, porque a população lá é enorme. O censo diz uma coisa, que está no registro, por causa da quantidade de títulos, a rotatividade, mas a gente tem mais de 4 mil pessoas vivendo ali em Capoeiro-Sul. Mas não é distrito, não? Não, ainda está como povoado. Não é reconhecido oficialmente porque não pode ter posto policial, não pode ter agência de correio, porque ele ainda não é oficialmente reconhecido como distrito por causa de uma série de coisinhas. E o que é que falta para ser reconhecido? Falta boa vontade de vereadores ajudar nesse aspecto. Então, ou seja, tem 3 vereadores, mas eu acho que daria para se fazer muito mais. A gente sabe que a função do vereador, Cláudio, é bom deixar isso claro também, que às vezes a gente quer cobrar vereador e tal. O vereador, eu acho que às vezes deixa de fazer o que tem que fazer e acaba sendo, como eu posso falar, ineficiente em algumas coisas. Mas tem muita gente que quer botar tudo na conta do vereador. O vereador, o papel dele é fazer leis boas, tirar leis ruins que impedem o município de crescer, fiscalizar a gestão do prefeito. E, infelizmente, a gente não vê essa coisa dos vereadores. É olhar o que está fazendo, as contas, o que é que está gastando, onde é que está indo o dinheiro. Essa é a função do vereador. E quem tem que fazer as mudanças, como eu falei aqui, melhorar Capoeiro-Sul, melhorar a estrada, melhorar a segurança, é a gestão executiva, é o prefeito e os seus secretários. Porque às vezes a gente quer que o município melhore, o distrito melhore, e cobrando de vereador. O vereador tem que cobrar a gestão municipal, né? O executivo, o prefeito. Então eu acho que daria para a gente estar muito melhor. Eu acho que a gente ainda é muito, eu posso falar, tímido, né? Lá, apesar de ter 3 pessoas como representante de Capoeiro-Sul, e muita gente, eu não vou falar de mim, mas eu vou falar de muita gente, os comentários que a gente ouve. Agora mesmo precisou a intervenção da faculdade, da Mastroto, para poder melhorar a rua lá, apesar de anos da buraqueira que tem lá, da dificuldade.
enfim, dá para se fazer muito mais, né? Infelizmente, mesmo com 3 vereadores, a gente vê que o povoado lá ainda é povoado, dá para as escolas, a interação lá, tanto da fábrica Mastroto como com a instituição. Eu acho que falta um engajamento melhor. E quem tem que fazer esse engajamento é o vereador, só que a gente não vê essa disponibilidade, essa ação. Então, acho que é uma ação muito tímida ainda dos vereadores de lá. Com tudo que a gente tem ali em cima, não só de lá, mas daqui de Cachoeira, eu acho que dava para ter um engajamento muito maior e maior produtividade. A gente tem uma instituição ali cheia de mentes pensantes, com conservatório de música, com academia, com piscina, e famílias menos favorecidas que precisam ter diversas atividades. E a gente não vê a gestão pública, os vereadores, o prefeito, se articulando com a instituição. Tem a fábrica Mastroto do outro lado, a gente tem mão de obra aqui, tem tanta coisa, tantos recursos. E o que falta é essa articulação, esse engajamento, essa boa vontade das pessoas fazerem em prol do povo e não pensarem só em si. Em relação, Jardel, às leis, qual o seu análise, o análise que você faz aí desses políticos que estão lá há muito tempo já e não se preocupam em mudar, renovar, sei lá, requalificar, se a palavra é. A gente está falando a língua do povo. O pessoal não acredita mais nas leis da justiça brasileira. É isso, Cláudio. Esse é o nosso grande desafio, esse é o dilema. A impunidade foi instaurada no país todo. Na Bahia não ia ser diferente, nos municípios não ia ser diferente. A gente tem um grupo de políticos que fizeram um monte de lei para proteger eles mesmos. Eles que são ladrões, corruptos, a grande maioria. Lógico que tem uns que se salvam ainda aí, mas que estão procurando sair desses partidos e procurar algo novo. Mas a gente vê aí o próprio Supremo Tribunal Federal, que é uma instância onde deveria ter as pessoas ali para julgar a coisa certa, fazer a lei valer, e a gente ter ministros que forem indicados pelos políticos corruptos. O que é que acontece? Esse juiz, ele não vai fazer a lei valer para esse político, porque foi o político que botou ele lá. Então, desde o Supremo, já está vendo aí soltando um bocado de cara, o Zé Disseu, que estava 30 anos condenado, foi solto, um bocado de gente sendo solto, querendo soltar Lula. Então, o que é que acontece? Se lá em cima já está assim, isso é reflexo de tudo que está acontecendo nas cidades. Por isso que ninguém está respeitando mais a lei. Mas esse negócio está acabando, viu, Cláudio? A gente está atento, a sociedade de bem está atenta. Até que a gente está vendo aí uma série de movimentos de cidadão, de militares, atentos e entrando na política. Isso é importante porque a gente tem que acabar com essa visão, Cláudio. Para a lei valer de fato, tem que ter punição. Esse é o mecanismo que desde a época da antiguidade, aí dos hebreus lá, do tempo da Bíblia, o povo só se educa quando existe punição. É a lei. Quando você faz uma coisa certa, você recebe um benefício, uma recompensa. Aí você estimula a fazer a coisa certa. Quando você faz a coisa errada, você recebe a punição. Tanto para aprender a não fazer de novo, quanto quem está assistindo vê que você fez uma coisa errada e punir e fala assim, opa, ele fez uma besteira ali, eu não vou fazer não, porque senão eu vou sofrer aquilo que ele sofreu. Então você evita que a criminalidade, que o erro se perpetue. E a gente não estava tendo isso no Brasil. Estava tendo política para beneficiar o bandido, o criminoso. E chegamos a conversar isso aqui outro dia, que o sentimento é de que o crime compensa, Cláudio. Por isso que a gente vê essas atrocidades aí. E é por isso que é importante a atenção, até mais do que o deputado estadual, como a gente voltou a falar aqui, Cláudio, o deputado federal e o senador. Porque o estado da Bahia, ele tem que seguir a lei que vem de Brasília. Então, o deputado federal e o senador é quem fica lá em Brasília para fazer as leis, a Constituição, né? E as emendas que são feitas, tudo vem de lá. O Estado só segue, o Estado tem a sua autonomia para fazer leis próprias do Estado, mas essa lei que o Estado faz tem que estar de acordo com a lei de Brasília, com a lei federal. Então, ou seja, se a gente quer mudar a realidade, tem que mudar primeiro em Brasília. Voltamos aí, né? Estamos ainda com o Jardel Barros, né? Falando sobre política, né? Toda quarta-feira o pessoal já tá aqui. A Yara Ferreira aqui diz que o programa tá bom, tá esclarecendo, tirando dúvidas. E a gente vai falar sobre espada, viu? Espada. Ontem um comentário, foi só espada na cidade da Cachoeira também. A gente vai falar aqui uma matéria que ele não queria reproduzir, né? Lá de Cruz das Almas. Idoso de 77 anos atingido por espada está em observação no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Um idoso de 77 anos, identificado como João da Conceição, residente da cidade de Cruz das Almas, foi vítima de acidente com fogos de artifício, a conhecida espada junina que acertou o rosto do idoso. João foi levado para a UPA, unidade de pronto atendimento, depois encaminhado para o setor de queimados do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. De acordo com informações da Rádio Clube FM, na manhã desta terça-feira, 3, no caso ontem,
A vítima segue em observação. Então tá aí. Qualquer tipo de fogo de artifício, né, é perigoso. E em especial a espada, né? Em Cruz das Almas parece que já existe uma lei que proibiu, né? E ontem aqui na cidade da Cachoeira, os amantes das espadas aqui, né? Que sempre teve, né? A popular conhecida guerra de espadas. Só que até os moradores que já estavam acostumados acharam que foi uma das piores guerras de espadas na última madrugada, né? Aqui em Cachoeira. Atingiu carros, fachadas, né, de farmácia. E o que fazer, Jardel, já que a gente está falando sobre política? Tem pessoas que gostam de Fusca, né? O clube do Fusca, o da caminhonete, tem gente que gosta, o hobby é subir em montanha, fazer trilha. Os amantes da espada, o que fazer para que todos fiquem contentes em segurança? Cláudio, essa é uma pauta bem, bem interessante e um dilema que a gente precisa ter muito carinho, cuidado, porque a gente sabe que tem, como a gente está conversando aqui, né, a questão cultural, né, do entretenimento, do lazer, né, mas a gente tem que saber também que existe um princípio que é fundamental, que é a liberdade com responsabilidade, né? Eu acho que o poder municipal tem que sentar para discutir isso, chamar as pessoas que gostam disso, chamar os vereadores, chamar, fazer uma audiência pública, para ou não deixar proibir, como em alguns lugares proíbem, porque o dano, o prejuízo é muito maior do que o benefício de se divertir, porque tem muitas outras coisas para se divertir, mas, ou decide-se, como você deu uma ideia, a gente falando aqui nos bastidores, achar um lugar apropriado, longe. Um local adequado para que esse pessoal que gosta de espada, né? Se divertir. E com segurança, né? Com segurança. Lembrando que, como você falou, os fogos de artifício, a gente, depois que ligou ele acendeu e jogou, a gente perde o controle sobre ele. Por mais que tenha gente que acha que controla, não controla. Então a gente tem que ver o seguinte, a liberdade com responsabilidade, tá bom, eu quero brincar, eu quero soltar os fogos ali, mas, poxa, e se pegar em alguém? E se queimar um poste, uma rede elétrica? E é o prejuízo para a prefeitura? E as casas que vão ficar sem luz? E se entrar na casa de alguém e o carro de alguém? Então, a responsabilidade tem que vir sempre antes. As pessoas têm liberdade de fazer o que quiserem, de se divertirem, mas com a responsabilidade de não acometer e prejudicar outros. Como a gente vê essa matéria que você acabou de ler aí, de um idoso que foi acometido aí pela espada. Então, eu acho que é um assunto a se definir. Eu passei aqui com o carro mesmo, fiquei assustado, muita gente, você comentou aí, foi uma dessas, não sei se foi ontem ou foi anteontem, o carro quase não passava, muita gente cheio de camisa, tapado o rosto, né, com máscara, fumaceiro danado, as espadas, aqueles negócios gigantes assim, né? E eu falei, caramba, se pega no carro, né, é complicado. Então, a gente não pode causar medo, temor na sociedade. Eu acho que é sentar para discutir, conversar e ver a melhor alternativa, né? Trazer uma reflexão. Será que não é melhor criar outros mecanismos de diversão que não acometa tanto, não prejudique tanto? Ou, como a gente colocou aqui, será que não é interessante se pensar destinado para isso? E lembrando que a própria pessoa que está ali querendo brincar pode se prejudicar. Pode se prejudicar, pode sofrer danos, né? Físicos. Depois tem que ir para Santa Casa, tem que ir para o hospital, tem remédio. Então, assim, é botar na balança o custo-benefício de se fazer algo, né? Será que vale a pena mesmo? Então, acho que essa que é a sociedade aí, Cachoeira precisa saber que é interessante a gente botar na balança e ver o que é melhor, né? Se é melhor se divertir ou garantir a segurança, a integridade e os bens materiais das pessoas. Na verdade, nós da Rádio Web Cachoeira Precisa Saber, estamos aqui para discutir sobre isso. A gente não é contra nada, como já sugerimos aí, um local adequado, né? Porque até as próprias pessoas que já estão acostumadas, pessoas até de idade, né, idosas, ficaram com medo nessa última guerra de espada que aconteceu na cidade da Cachoeira. Então, que as pessoas que estão aí à frente das espadas aí, que, né, se reúnam, né, com outras pessoas, tem que poder público municipal. Isso, e organizando, Cláudio, é legal, porque se a decisão for de manter a cultura e fazer algo assim, que se crie de fato critérios, até materiais de equipamento de segurança, para criar, né, uma coisa mais organizada que possa ser até um atrativo turístico, que muita gente, quem gosta, né, como você falou, eu não gosto, não iria jamais, mas quem gosta, mas pode fazer, mas que faça de uma forma responsável, né, que fique algo que de fato vá ali, ninguém se machuque, que não crie problema para ninguém.
Com certeza, com certeza. É lá em Muritiba, telhado de PSF desaba na tarde desta terça-feira, dia 3. Na tarde desta terça-feira, 3, uma parte do telhado do PSF João Paulo II, que fica localizado na Vila Residencial, em Muritiba, desabou por completo. Por sorte, não havia ninguém próximo. Segundo informações, o posto de saúde foi inaugurado na gestão do ex-prefeito Roque Sken, preso na operação sob acusação de ter recebido em 2013 e 2015 propinas de contratos com uma empresa que trabalhava na limpeza urbana do município. Então tá aí, lamentável essa matéria, né? O telhado de PSF desaba na tarde desta terça-feira. Mas será que, independente que foi na gestão de outro prefeito, será que na gestão também atual não tem ninguém para estar sempre passando, olhando, né? Averiguando as condições, né? É muito complicado, é muito complicado. A gente não está aqui para estar falando de A nem B. Bem que foi na gestão do ex-prefeito. A matéria aqui está forte no recôncavo. Até sai da pauta, né? Já fala o ex-prefeito que foi preso. Acho que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Já a gente está falando de desabamento do telhado. Mas a gestão atual, será que não teria ninguém para estar averiguando, né? Fiscalizando esse telhado? Eu acho que enquanto existir divergência política pessoal entre grupos, só quem perde é a população. Como você vê isso, Jardel Barros? Você já falou tudo aí, amigão. Eu acho que existe uma negligência, a gente precisa de renovação na política, porque existe uma negligência do poder público, independente de ser o prefeito. Eu acho que existe uma cultura ruim de deixar a coisa pública de qualquer jeito, né? Ou seja, se caiu o teto, não é da agora, são anos sem manutenção, né? Sem um cuidado apropriado. E, infelizmente, claro, eu estava fazendo um levantamento, que eu sempre faço isso, buscando aí só para fazer uma comparação das prioridades. Os políticos precisam rever as suas prioridades. E eu, sinceramente, não acredito que com os políticos que a gente tem, isso vai acontecer. Tem que botar gente nova. Eu estava fazendo um levantamento dos gastos com o São João em vários municípios, né? Eu estava olhando Alagoinhas, Itabuna, Salvador, Feira, Camaçari, aqui Cachoeira, no sul da Bahia. E a média é quase a mesma, é quase 900 mil, R$1 milhão com o São João, com a festa. É legal, é entretenimento, é lazer, mas, poxa, e um PSF cair no teto? Ou seja, aí você vê quanto gastou nesse município aí de São João, você vê que foi dinheiro pra caramba. Agora, para reformar, para dar manutenção, para averiguar, um posto de saúde que atende as comunidades e os menos favorecidos, porque quem tem seu dinheirinho vai pagar o privado, vai pagar o particular, não vai no PSF. E, ou seja, mas o povo, a Cachoeira precisa saber, e o Recôncavo também, a Bahia, Cláudio, que a gente tem que parar de votar em político para ganhar benefício. Tem que parar de votar em político sem saber quem é. Porque esse político que dá festa de São João para ganhar voto, que faz tudo ali, né, do oba-oba, emoção, e deixa o seu posto caindo aos pedaços, o posto de saúde. O que é mais importante? É uma festa João com bandas magníficas e tal, e famosas, ou uma saúde digna, uma estrutura legal para você não ter problema como é. Então é prioridade. Então a prioridade, infelizmente, e não é culpa só do político não, viu, Cláudio? Vou tirar aqui agora um pouco a culpa do político e colocar no povo. É culpa do povo, porque na hora que o político, eu duvido que se não chegar um político que fala assim, a gente não vai ter festa de São João, não vai ter festa disso, porque o dinheiro todo vai ser colocado para melhorar a estrutura da saúde. É capaz de ter um monte de gente criticando, esculhambando o prefeito, dizendo que o prefeito não presta porque ele fez a festa. A pessoa está perguntando aqui, está falando sobre política, né? Toda quarta-feira aqui no programa Cachoeira precisa Jardel Barros, né? Esclarecendo, tirando dúvidas. Pode votar sem o título de eleitor? Essa é uma boa pergunta, viu? Tem que ter o título ou o comprovante da última votação, da última eleição, né? Porque ali também tem o número do título, mas tem que ter a identidade e o comprovante. O título tem que estar na mão. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Se você perdeu ou não está com o título em dia, né? Ou seja, não fez a biometria ou não regularizou, tem que ir urgente. Talvez não vote mais porque mas tem que regularizar o título, Cláudio. Né? Outra pergunta aqui, como justificar a ausência se não puder votar? Tem que ir se não puder votar, tem que ir em algum posto de votação, né? Em algum local ali, alguma sessão eleitoral, né? Ou zona, para ir justificar. Né? Mesmo que não vá votar, tem que ir lá para justificar. Se não fizer isso, também o prejuízo não é tanto, né? Por isso que muita gente, Cláudio, até vota nulo, vota branco e não vai votar, porque é uma multa pequenininha, R$4, R$5, a pessoa depois vai, paga a multa e regulariza a situação. Mas eu gostaria de deixar esse alerta, Cláudio.
ao nosso voto, cada pessoa que está ouvindo a gente, assistindo a gente, tem que saber que você é muito importante para a melhoria da nossa cidade, da Bahia e do Brasil. O voto é extremamente importante para a gente poder escolher quem vai melhorar a nossa vida, quem vai assumir a política. Então, eu aconselho todo mundo que está com título aí irregular, regularizar. Quem está sem título, tirar o título e votar. Né? Não justifique, não vote branco, não vote nulo. Tente participar e dar sua contribuição. Outra pergunta aqui que mandaram até você repetir aqui sobre a forma de votar. São 6 votos. Isso. Em relação a senador, que são 2. Isso, bem Pediram lembrado. aqui para você voltar a falar sobre isso. Ah, bacana, bem lembrado. Galera tá antenada aí. Lembrando rapidinho, são 5 cargos que a gente vai votar esse ano nas eleições no dia 7 de outubro. Então, presidente, governador, senador, só que aí já vai a pegadinha. Senador são 2 votos. Então, você vai votar 2 vezes para senador. 2 candidatos diferentes. Então, recapitulando. Presidente, uma vez. Governador, uma vez. Deputado federal, uma vez só. Deputado estadual, uma vez. Na hora do senador, que aparecer lá, senador, você vai ter que escolher 2 pessoas diferentes. Serão 6 votos. Então, vai votar uma vez em senador, apertou, confirma, vai ter que votar de novo em outra pessoa para o mesmo cargo de Senado. Então, é bom o eleitor prestar atenção, né? Justamente. Que pode se passar ou votar até em quem ele não queria votar. Justamente, botar qualquer número lá errado lá e dar o confirma e votar errado. Pode acontecer votar 2 vezes no mesmo senador? Não, isso aí não acontece porque na hora que você apertou o número e confirmou, ele já sai, a opção, o sistema da urna já tira ele da possibilidade. Só fica os outros candidatos. Se ele digitar o número de novo, não vai mais valer. Não vale. Então, você que perguntou aí, fica atento. Então, este ano são 6 votos. Governador, presidente, deputado estadual, federal e 2 vezes senador, que são 2 candidatos. Então, você tem que ficar atento aí. Quer dizer que uma pessoa pode votar em 2 senadores diferentes. Justamente. Essa é a responsabilidade que a gente tem. É brincadeira, Então, um lugar que a gente já está aí sem muita opção, né? Aqui mesmo para senador aí, é quase a mesma coisa, não tem gente nova. Infelizmente, a gente não tem um nome novo para trazer uma proposta diferente. A gente vai ter que escolher 2. Aí o pessoal fala assim, Cláudio, não é melhor votar nulo, não? Votar nulo e branco, você não vai ter condição de você estar jogando para outro escolher por você. É melhor você escolher o menos pior. Avaliar todos que tem e escolher o menos pior, né? E esse ano, eu falo demais, Cláudio, mas eu queria deixar esse recado aqui. Esse ano é a primeira vez que eu vou votar por convicção em presidente. Tem um candidato sensacional aí, que é o pré-candidato João Amoedo, do Partido Novo. É a primeira vez que eu vou votar assim, com convicção. É esse cara que eu quero que ganhe, porque tem as propostas fantásticas. Aconselho todo mundo a pesquisar o nome dele, João Amoedo, Partido Novo, e ver essa opção aí. Aí aqui na Bahia a gente vai ter candidatos a deputado federal. Em outro momento a gente vai falar disso aí por esse partido também. Jardel Barros aí, considerações finais aí. A gente está acabando nosso programa Cachoeira Precisa Saber hoje. Foi muito bom. O pessoal está aqui agradecendo sobre a entrevista. Toda quarta-feira que vem estaremos aqui novamente com outra pauta, outro tema. A gente fala aqui a língua do povo. Isso mesmo, cara. Eu que agradeço, Cláudio. Sempre bom a gente estar aqui para trazer informação e aprender também, que você traz muita informação interessante. E deixar essa mensagem para a galera de Cachoeira, todo o recôncavo, né? Da Bahia e do Brasil, porque quando está na internet o Brasil, todo mundo todo vê. E de que a gente precisa estar atento aí, bem informado, pesquisando, estudando, não se vendendo, não deixando o nosso voto de lado, não desperdiçar o nosso voto. Inclusive, lembrei aqui de uma coisa interessante, o título de eleitor, para quem perguntou aí também, criou-se um aplicativo, o celular está na mão de todo mundo, Android, tudo, para você digitalizar o seu título, você fica com o título no celular sem precisar dele físico. É interessante saber disso, pesquisa aí na internet, no Google, você vai ver como fazer isso. Então tem muita coisa, a gente tem que estar próximo. Só acontece coisa errada com política, com o político, porque o cidadão de bem fica omisso, fica afastado e não quer estar junto para fiscalizar, para cobrar e botar gente boa, tá bom? Então vamos aí, tamo junto. É sempre uma honra estar aqui, conte comigo. Forte abraço a todos aí.